pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a Montanha Mágica do Thomas Mann. Eu resolvi fazer este outro vídeo que ainda é sobre a primeira parte da nossa leitura coletiva, porque no meu vídeo anterior a esse, uma das questões que eu mais enfatizei foi a questão da Montanha Mágica como um Zeitroman, que é lá um romance sobre o tempo. Mais até do que um romance de formação e de como que essas duas coisas vão se articulando, enfim. Assista lá o vídeo. E daí, uma das coisas que eu falei naquele meu vídeo é que este livro ele vai se aproximar basicamente do Ulisses, do James Joyce e do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Só que aí eu não relacionei esses três livros e me parece que é interessante eu fazer essa relação agora e eu não fiz no vídeo anterior, porque senão aquele vídeo já ficou com mais de meia hora. Se eu fosse fazer isso, ele ia ficar com mais de uma hora. Mas enfim. Então, pensando em todas essas coisas, eu resolvi aqui gravar esse vídeo que você está assistindo agora, que não é um vídeo obrigatório para o andamento do projeto, é mais, digamos assim, um bônus para que você possa, enfim, pensar bastante ou mais um pouquinho nessa questão do tempo, que me parece ser uma das questões importantes dentro do romance. Mas enfim, quando a gente pensa nessa santíssima trindade da literatura moderna, que é Em Busca do Tempo Perdido, Ulisses e A Montanha Mágica, você tem um elemento temporal que vai, de certo modo, interligar, interconectar esses três romances. Só que antes de eu falar nisso e falando do tempo, o vídeo que saiu no domingo, que é sobre a primeira parte, deveria ter saído no sábado. Mas, pelo visto, não é só na Montanha Mágica que o tempo acontece de uma maneira diferente. No YouTube também. Porque quando você coloca um vídeo para subir no YouTube, aparece assim, ó. O processamento durará, sei lá, 1 hora ou 2 horas. Pois é, ficou o dia inteiro marcando que duraria 1 hora e essa 1 hora demorou 24 horas para passar. Enfim, então me parece que no YouTube a coisa acontece da mesma forma como acontece lá na Montanha Mágica. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora eu vou começar a fazer, a mandar esses vídeos para o YouTube, mas antes um pouco, né? Por exemplo, na quinta-feira, sei lá. Porque senão vai atrasar toda semana e não é esse o propósito, não é mesmo? Mas enfim. Então, como eu estava falando para vocês, uma coisa que vai unir esses três romances são esses vários pontos que eles vão levantar sobre a questão do tempo. De maneira mais explícita, talvez, o Em Busca do Tempo Perdido é o primeiro livro que eu quero comentar um pouquinho, assim, bem rapidamente com vocês. Porque, basicamente, o que fica claro lá nessa obra do Proust, sobretudo no último livro, é a questão da fugacidade de um tempo que vai, de certo modo, corroer todas as coisas. E daí a necessidade que ele tem de escrever e descrever na sua obra todos aqueles costumes de um tipo de sociedade que estava ali nos seus últimos dias, que era a aristocracia francesa, que estava perdendo espaço para uma burguesia que vinha se consolidando com uma força cada vez maior. Então, quando você pensa no Proust, essa ideia da corrosão das coisas pelo tempo é algo muito importante e é algo que, de certo modo, vai dialogar bastante com a época em que ele escreveu, que é uma época anterior à guerra, mas ainda assim, uma guerra ela não acontece do nada. Você sente a guerra se aproximando. Então existem uma série de eventos que fazem com que as pessoas percebam, captem aquilo ali, esse espírito da época, digamos assim, e me parece que o Proust ele conseguiu fazer isso muito bem lá no Em Busca do Tempo Perdido, ao falar desse tempo que como um agente de corrosão da vida humana e de todas as coisas, enfim. Então você tem essa primeira instância temporal, digamos assim, lá no Proust. Quando você pensa no Ulisses, a grande questão, a grande relação desse livro com o tempo é que o James Joyce ele vai falar da percepção que o indivíduo tem do tempo. Quando ele vai lá e narra em mais de 1000 páginas um dia na vida do Bloom lá, ele está nos mostrando isso, ele está nos mostrando, olha, mais importante do que o tempo cronológico é esse tempo psicológico. E essa mudança, essa marcação entre o tempo psicológico e o tempo cronológico é algo que vai ser muito utilizada pelo Thomas Mann aqui na Montanha Mágica, porque ele vai nos mostrar aqui essa disparidade entre esses dois tipos de tempo, entre essas duas
temporalidades. Então, você tem o tempo como agente corrosor no Proust, você tem o tempo como algo que vai afetar a psique do personagem no James Joyce, e você tem o tempo como algo duplo, como uma dupla articulação entre algo que é objetivo e algo que é subjetivo, quando a gente pensa aqui na Montanha Mágica do Thomas Mann. Antes da gente partir para a análise efetivamente dos 2 capítulos que eu quero fazer aqui dessa nossa primeira carga de leitura, é interessante eu falar para vocês, eu já estou ficando rouco e o vídeo mal começou, é interessante eu falar para vocês e sugerir, inclusive, essa leitura para vocês. O Benedito Nunes, ele tem um livrinho muito interessante, que agora eu não vou achar aqui porque ele está lá atrás dessa pilha, chamado O Tempo na Narrativa. E neste livro, o Benedito Nunes vai destrinchar essa categoria narrativa e vai falar pra gente como é que você pode analisar o tempo dentro de uma obra literária. Ou nem sempre literária, enfim. E daí, pensando nisso, ele vai fazer basicamente, ele vai recuperar uma tripartição que me parece que é muito importante para que a gente entenda várias das coisinhas que vão acontecer aqui na Montanha Mágica. Porque quando você vai analisar um texto, você tem que levar em conta, pensando no tempo do texto, você tem que levar em conta o tempo da narrativa, ou seja, o tempo da historinha, da vida do Hans Castorp, que vai lá e viveu a vida toda com um avô, aí ele se formou em engenharia, agora ele foi lá visitar o primo. Então, a linha do tempo da vida do Hans Castorp é o tempo da narrativa. E você tem o tempo da narração, que é o momento em que o narrador vai e conta sobre a vida do Hans Castorp. Daí você tem uma série de marcações verbais que falam do Hans Castorp no passado, então tudo isso mostra um discurso sobre uma história, e esse discurso é o discurso do narrador, portanto, a gente está falando aqui do tempo da narração. E o terceiro ponto que você deve levar em consideração é o tempo da leitura, que é o momento em que nós vamos ler o discurso do narrador sobre a vida do Hans Castorp. Então veja que, se no ato da leitura essas 3 temporalidades elas vão se mesclar, não é possível a gente pensar no tempo como algo concreto, porque a medição do tempo é extremamente relativa. Quando você vai analisar o tempo dentro de um determinado romance, dentro de um conto, dentro de uma peça de teatro, seja lá do que for, você sempre tem que pensar nessa relação entre essas 3 temporalidades para que você possa, enfim, pensar em como você vai analisar um determinado texto. Mas enfim, e daí pensando nessas questões todas, eu já usei o verbo pensar umas 5.000 vezes aqui nesse vídeo, mas enfim, pensando nessas coisas todas, eu peguei aqui aquele que me parece ser um dos capítulos mais significativos e que poderia muito bem ter passado aí, enfim, desapercebido por alguns de vocês, e até por mim mesmo. Eu só parei para pensar nisso depois, quando eu já estava lá no finalzinho da leitura, que eu falei assim, não, mas peraí, ele já falou isso antes. Aí eu voltei e li aqui o primeiro capítulo de novo, que é o capítulo chamado Propósito, que está antes mesmo da narrativa efetivamente começar. E daí me parece muito curioso esse capítulo, porque desde o início ele já marca de maneira bem explícita essa questão do tempo, como vai ser tratada aqui ao longo do romance. Porque ele diz o seguinte, ele começa o capítulo dizendo, queremos narrar a vida de Hans Castorp. E daí quando ele vai e utiliza o verbo querer no presente, isso não me parece à toa. Porque quando ele se utiliza do tempo presente aqui para esse verbo, ele vai aproximar o tempo da narração, que é o discurso do narrador, do tempo da leitura, que é o momento em que nós vamos ler aqui o romance. O que ele está mostrando aqui pra gente, que esse uso do presente mostra aqui pra gente, é que o agora da narração é o mesmo agora do leitor. Ou seja, concomitantemente, enquanto você lê, ele está narrando. Só que a gente sabe que isso não é possível. Teoricamente, então, a partir deste presente eterno, que é o presente da narração e o presente da leitura, o passado, que é a própria história do Hans Castorp que vai ser contada, o passado ele vai se estruturar na relação
com esse presente da narração e com esse presente da leitura. Só que aí nós temos um dado muito curioso que é, nós sabemos que a história já aconteceu. Porque afinal de contas ela está sendo contada. E a menos que você esteja fazendo uma predição, você só conta aquilo que já passou. Só que aí quando esse narrador vai e conta essa história pra gente, no presente, ele está atualizando essa história. E o ato de atualizar a história é algo muito significativo, porque vai aproximar muito aqui a vida do Hans Castorp de um tempo mítico. E esse tempo mítico é algo que vai interferir muito aqui ao longo da leitura, pelo que eu percebi já logo nessa primeira parte da nossa leitura coletiva. Então, pensando nisso, existem 3 pontos que eu acho que valem a pena a gente salientar aqui. Primeiro deles, o presente da leitura é o futuro da narração. Só que o narrador vai lá e tenta esconder isso. Porque afinal de contas a gente só está lendo porque ele já deixou narrado antes. Então, o presente da leitura é o futuro da narração, ainda que o narrador tente esconder isso da gente quando ele se utiliza aqui nesse tempo verbal no presente. Segundo ponto que me parece muito importante. O presente da narração, ele é o futuro da narrativa. Por quê? Porque afinal de contas você só pode contar algo que já aconteceu. Só que esse narrador, ele vai, ao contrário do que acontece com o tempo da leitura, o narrador ele vai marcar e ele vai enfatizar essa diferença entre o tempo da história e o tempo da narração, porque isso vai, de certo modo, dar uma certa antiguidade para a história que vai acontecer já desde o segundo capítulo, do segundo parágrafo, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, o presente da leitura é o futuro da narração, ainda que o narrador nos esconda isso, e o presente da narração é o futuro da narrativa, e isso fica cada vez mais explícito quando o narrador vai mostrando isso pra gente, para poder dar um status de antiguidade para a história. E daí você tem um terceiro ponto, que é um ponto gramatical que me chamou bastante atenção. Vocês aí que me acompanham há um certo tempo, vocês sabem que quando eu entro em contato com um livro cujo idioma original eu conheço, eu vou atrás do original. Não para ler tudo, porque ia levar muito mais tempo para eu ler isso tudo aqui em alemão, porque o meu alemão não é tão bom assim. Mas me chamou bastante atenção, e daí o que eu faço? Quando eu estou lendo e eu percebo que existem alguns pontos da história que são pontos importantes, eu vou lá, pego o livro no original e tento, enfim, fazer essa leitura dupla, digamos assim. E daí, nesse primeiro parágrafo do livro, ele diz o seguinte, ele diz uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele diz o seguinte: os fatos que vão ser narrados estão, por assim dizer, recobertos pela pátina do tempo, e em absoluto não podem ser narrados senão na forma de um remoto passado. Então veja, ele está aqui, esse não podem ser narrados, quando você pega no original em alemão, esse não podem ser está escrito assim, It's vorzutragen. Eu vou deixar escrito aqui na tela para que você possa ir procurar e descobrir outras acepções dessa mesma construção. Esse ist vorzutragen é um particípio que ele é utilizado tanto no futuro quanto no presente do verbo. Então veja que quando ele vai e se utiliza dessa construção para falar de um tempo, de uma história que aconteceu no passado, ele está unindo essas 3 temporalidades. E a partir do momento em que ele une e demonstra isso, mesmo na estrutura do texto, ele está nos mostrando que o mais importante do que o tempo cronológico é o tempo psicológico, é o tempo interno desse personagem. E isso vai, de certo modo, interferir em toda a construção do texto. Eu achei interessante falar isso para vocês, porque não é todo mundo que perceberia isso, porque afinal de contas, esse detalhezinho, ele se perde na tradução. Não estou falando que é uma tradução ruim, não estou falando que o Antônio Cícero... Não, o Antônio Cícero não foi quem traduziu. Não estou falando que o Herbert Caro fez algo errado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a língua portuguesa não permitiria essa sutileza que é possível de encontrar no alemão. Então, pensando nisso, é que eu resolvi
dividir essa questão com vocês. E daí parêntese no vídeo. Veja o tanto de anotações que eu fiz só nessa primeira página aqui. Mas enfim, então veja aqui, nós temos esses 3 pontos aqui que me parecem muito importantes, porque tanto na forma, quanto no conteúdo, quanto no tema, ele vai tratar desse imbricamento temporal, e esse imbricamento temporal vai ser determinante aqui, mesmo para a construção das personagens e do espaço, e, enfim, desses focos, vários focos narrativos aqui, presentes aqui nesse romance. Muito bem, então, aí ele vai, fala disso tudo, tal, etc. E daí no segundo parágrafo, ele diz o seguinte, lá na segunda metade do segundo parágrafo, do primeiro capítulo. Ela, a história, é muito mais velha que seus anos. Aí ele vai, continua. Numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve o seu grau de antiguidade. E daí aqui ele está novamente reforçando aquela ideia de que o tempo cronológico para este romance não será tão importante quanto o tempo psicológico, porque é o tempo psicológico que faz com que essa história seja tão antiga quanto ela parece, ainda que esse tempo psicológico se ligue bastante a um tempo que é o tempo histórico. E daí você tem o segundo ponto aqui que eu quero comentar com vocês. Por quê? Quando no vídeo anterior a esse, eu falei para vocês que esse daqui é um Zeitroman, que é um romance sobre o tempo, eu comentei um pouquinho que esses romances sobre o tempo, eles têm uma dupla articulação, que é um discurso sobre o decorrer do tempo, né, o que é o tempo, a natureza do tempo, e você tem um dado que é o tempo histórico. E o tempo histórico vai aparecer aqui, logo no terceiro parágrafo desse primeiro capítulo, quando ele vai localizar historicamente as ações aqui deste romance, ao dizer que essa história se desenvolve, abre aspas, nos velhos tempos, naquele mundo de antes da guerra, cujo deflagrar marcou o começo de tantas coisas que ainda mal deixaram de começar. Passa-se, pois, antes desse período, se bem que não muito antes. No entanto, não será o caráter de antiguidade de uma história tanto mais profundo, perfeito e lendário, quanto mais próxima do presente ela se passar? Além disso, poderia ser que também sob outros aspectos a nossa história, pela sua natureza íntima, tenha isso e aquilo em comum com a lenda. E daí, nesse terceiro parágrafo, você tem 2 coisas que me chamaram bastante atenção, que é, primeiro, essa localização histórica, que é essa história, essa narrativa vai se passar antes da Primeira Guerra Mundial, se bem que não tão antes assim. E segundo, essa narrativa que se passa em um mundo anterior à guerra se passa em um mundo quase pré-histórico de tão antigo, né? E isso é algo muito curioso, porque a ruptura causada pela guerra alterou profundamente a relação entre o homem e o tempo. Então, quando você vai e se propõe a narrar algo que aconteceu antes da guerra, você está falando de algo que é da ordem do mítico, quando ele pega aqui e utiliza a palavra lenda para poder aproximar aqui, quando ele aproxima essa narrativa das lendas. E daí você tem outra coisa que é outra temporalidade muito específica que vai participar aqui da construção deste texto. Por quê? Quando ele vai e aproxima a história que ele está contando das lendas, ele está nos mostrando que, e quando ele vai e textualmente coloca essas várias interposições nos tempos verbais, por exemplo, quando ele faz essa série de escolhas, ele está nos dando, de certo modo, ele está atualizando essa história. E quando ele atualiza essa história, ao mesmo tempo em que a aproxima da lenda, ele está nos mostrando, como eu disse no início desse vídeo, um tempo mítico. Ele está nos dando um tempo mítico para esse texto. E essa ideia do tempo mítico é algo muito curioso quando a gente pensa, por exemplo, no nome do personagem, como eu disse no meu vídeo anterior, que remete a toda aquela ideia lá da mitologia grega e tal. E quando ele fala do tempo mítico, ele vai reiterar, como eu falei para vocês, a atualidade dessa narrativa. Porque o mito só é mito porque ele pode ser constantemente atualizado.
E daí eu sugiro novamente que você leia aquele capítulo dos Filhos do Barro do Otávio Paz, que inclusive se eu encontrar na internet eu vou deixar linkado lá embaixo, porque é um texto que vale bastante a pena e é um texto que eu acho que vai contribuir bastante para as nossas discussões aqui sobre este romance. Mas enfim, o fato é que o Antônio Cândido, o Otávio Paz naquele texto, ele fala bastante dessa questão do mito, porque a modernidade é o tempo em que os mitos estão sendo deixados de lado ou estão sendo recuperados sob uma outra perspectiva, e isso é muito importante também, porque é isso que o Thomas Mann faz aqui neste romance. E daí quando ele vai e coloca esse texto, que desde o início já mostra esse tempo do presente, que é o queremos narrar a vida de Hans Castorp, ele está nos mostrando justamente isso, que é, olha, essa história, apesar de ter se passado há quase 100 anos, quando a gente pensa no momento que nós estamos lendo o romance, ela vai se atualizar sempre. E essa atualidade se dá tanto do ponto de vista formal, quando a gente pensa nas escolhas verbais, e que foram muito bem aproveitadas pelo tradutor aqui, quanto na temática, quando a gente pensa nessas várias escolhas de temas que ele vai debatendo aqui ao longo de todo esse romance. Então, quando a gente tem essas duas coisas, a gente tem a atualidade da Montanha Mágica e a gente tem a relevância desse texto para a construção de um cânone moderno, digamos assim. E daí você tem uma coisa muito curiosa, que é, ele estava lá utilizando o presente no começo do romance, aí depois ele vai e faz uma série, uma curta, porém muito interessante digressão sobre o passado e sobre a antiguidade. Aí ele vai no terceiro parágrafo e demarca historicamente o lugar em que essa história acontece. E daí, a partir do quarto parágrafo, ele diz o seguinte: narrá-la-emos pormenorizadamente, com exatidão e minúcia, blá blá blá. E no quinto e último parágrafo, no quinto parágrafo aqui desse primeiro capítulo, ele diz o seguinte: não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans Castorp. Veja, quando ele vai e aponta essa ruptura histórica causada pela Primeira Guerra, essa mesma ruptura ela vai aparecer estruturalmente no texto, porque a partir desse momento ele vai começar a usar o futuro. Narrá-la-emos, não será, e por aí vai. Então veja que, como eu disse para vocês, a união entre forma e conteúdo me parece assim de uma perfeição incrível e de uma minúcia muito rica, de uma sutileza muito rica, quando a gente pensa logo nesse primeiro parágrafo que tem nesse primeiro capítulo que tem 2 páginas apenas. Então veja que esse é um livro que você tem que sentar com calma, pensar bastante, sabe assim, refletir sobre tudo aquilo que ele está falando. Enfim, e daí essa diferenciação entre o passado, o presente e o futuro vai, de certo modo, afastar novamente o tempo da narração e o tempo da leitura, que é algo que ele vinha fazendo antes. Então, no começo, ele junta o tempo da narração e o tempo da leitura. Aí, quando ele fala da guerra, ele separa esses dois tempos. E daí, quando você pega no penúltimo parágrafo aqui deste primeiro capítulo, essa diferença vai ficar ainda mais explicitada, porque ele vai discorrer exaustivamente, ainda que em um período curto aqui de massa textual, digamos assim, mas ele vai discorrer bastante sobre a duração da história em detrimento da duração da narração e da leitura. Ele está falando assim: olha, a história vai se passar em um determinado momento, a minha narração vai se passar em outro e a sua leitura vai se passar em outro. Então, não é porque a gente vai ler o livro em 3 meses que ele levou 3 meses para escrevê-lo. E não é porque ele passou 3 meses escrevendo ou narrando que a história vai se passar em 3 meses. Então veja que isso, essa diferença que ele vai marcar aqui pra gente, é algo muito curioso e que é algo que é extremamente moderno, porque isso chama a atenção do leitor mesmo para a construção do romance. E quando você tem esses romances que vão chamar a nossa atenção para os seus processos de construção, isso é algo que não tinha até então.
Então veja que no meu vídeo anterior a esse eu comentei bastante sobre como que o Thomas Mann vai e se apropria de uma série de características que eram próprias do realismo, como por exemplo as várias descrições que ele faz, só que ele faz isso atualizando. Essa técnica que ele utiliza aqui no primeiro capítulo do romance é algo que demonstra essa modernidade do livro, ainda que de maneira bem sutil, ainda que de maneira bem elegante, digamos assim. Ele não é que nem o James Joyce que vai lá e estoura a estrutura do livro e faz aquela loucura toda. Não, de maneira muito mais sutil e, na minha opinião, por isso mesmo, muito mais rica, ele vai apontando essas várias questões que eu tentei mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Toda essa questão vai desaguar principalmente em outro capítulo que me chamou bastante atenção e que eu sugiro que você aí releia em alguns momentos da sua vida, que é a segunda parte do quarto capítulo aqui, dentro da divisão do romance, que se chama Excurso sobre o Sentido do Tempo. Por quê? Que é um capítulo lá em que o Hans Castorp e o Joaquim, que é o primo dele, estão falando basicamente sobre a diferença entre o tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo, digamos, objetivo e o tempo subjetivo. E essa diferença entre essas duas temporalidades me parece extremamente determinante para o andamento da narrativa aqui, porque nós só ficamos sabendo de quanto tempo se passou cronologicamente no final do romance, ainda que mesmo aqui no início a gente já tem uma série de pistas e de ironiazinhas desse narrador, mas enfim, não vou falar para não dar spoiler para vocês. Como eu falei no meu vídeo anterior, eu já li o livro e eu me lembro quanto tempo ele passa lá na montanha. Mas enfim, é muito curioso porque isso está ali na sua cara desde o início, mas você não sabe, não é verdade? Então veja aqui, quando ele vai e joga só para o final do romance a marcação do tempo cronológico, ele está nos chamando novamente a atenção para essa ideia de que nem sempre o tempo cronológico vai seguir o tempo subjetivo. É aquela diferença lá que o Santo Agostinho falava do tempo do homem e do tempo de Deus, enfim. E isso é algo que me... Olha só, fala nisso, eu poderia ler o Santo Agostinho também para poder fazer mais algumas discussões sobre o tempo aqui, porque aquele senhor era bem porreta. Mas enfim, o fato é que antes de você chegar no final do romance e descobrir quanto tempo se passou, nós entramos em contato apenas com a apreensão psicológica do tempo por parte do Hans Castorp. E foi justamente por conta disso que eu resolvi fazer mais esse vídeo aqui, para mostrar para vocês como que, às vezes temática e às vezes estruturalmente, essa ideia do tempo vai aparecer aqui. E é justamente por conta disso que eu chamei o livro aqui de Zeitroman no meu vídeo anterior a esse. Certo? Enfim, não vou falar mais nada porque esse vídeo já está muito longo. Eu queria fazer um vídeo assim de 15 minutos, mas eu não tenho capacidade para isso, então vocês me desculpem. Enfim, eu espero que tenha ficado claro aqui as minhas várias observações aqui. Caso alguma coisa tenha escapado, assim, por favor comente lá embaixo que eu tento explicar melhor textualmente. E eu vou deixar lá embaixo também algumas indicações de leitura sobre essa questão do tempo, porque pode ser que ajude nas suas próprias reflexões à medida em que você for lendo esse romance. Certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.